Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e temos mais um encontro para falar de história e para falar hoje de Antiguidade Clássica Ocidental. O tema da nossa videoaula hoje é Roma. Vamos falar de um período específico, um período determinado. Roma tem uma história muito extensa, desde a época da monarquia, chegando até o Império Romano, e nós hoje vamos falar de um período específico tratando da República, que vai de 509 a.C. até o ano de 27 a.C. Galera, nós vamos falar sobre algumas características da sociedade romana. Vamos falar sobre a estrutura, como se organizava socialmente, esses grupos muito importantes, e vamos entender como a conquista de uma parte marginalizada da sociedade romana, como eles conquistam alguns direitos e vão assumir um papel importante dentro dessa civilização. Galera, primeiro falando sobre a sociedade romana, é importante colocar para vocês que a sociedade romana era hierarquizada, estratificada em 3 grupos. No topo da pirâmide nós temos os patrícios, considerados nobres, descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Eles pertenciam à aristocracia rural, eram os detentores das grandes propriedades. Esses caras aqui tinham os privilégios políticos, eram eles quem decidiam quais rumos Roma seguiria. Eles pertenciam a um extrato bastante privilegiado e que estava presente dentro do Senado, a principal instituição política romana. Abaixo dele nós temos os plebeus, os trabalhadores, os pequenos agricultores que estão no meio da pirâmide. Eles são livres, mas não detêm os mesmos direitos políticos que os patrícios. Isso vai gerar um atrito entre esses dois grupos que eu vou explicar para vocês, mas esses plebeus que eram livres não têm os mesmos direitos sociais e também não tinham os mesmos direitos políticos que os patrícios. Já os escravos, a base da pirâmide social, era composto por 2 grupos. Os escravos eram compostos pelos prisioneiros de guerra e também, num primeiro momento, composto pelas pessoas que tinham dívidas. Então existia 2 formas de você se tornar escravo em Roma: a escravidão por guerra e um segundo quesito era a escravidão por dívida. Galera, essa desigualdade que existia entre patrícios e plebeus, como eu disse, vai gerar muitos atritos. Esse extrato da sociedade estava marginalizado. E o que esse grupo, o que os plebeus desejavam? Desejavam igualdade de direitos. Eles queriam ter os mesmos direitos que os patrícios. Para conquistar esses mesmos direitos, esses plebeus acabam lutando por isso, acabam entrando em atrito com o grupo dos patrícios. Mas a pergunta é: como esses plebeus conseguiriam os mesmos direitos que os patrícios? É um processo rápido? É um processo que vai ser um espaço curto de tempo? Na verdade não. É um processo longo, é um processo que passa com o decorrer dos séculos, mas os plebeus no início da República conquistam uma série de direitos que eu vou apontar para vocês e que cai muito no vestibular, então preste atenção, pegue o lápis, pegue a caneta e anote. Vamos lá, quais são as conquistas plebeias no início da República? A primeira acontece em 494 na revolta do Monte Sagrado ou do Monte Sacro. Os plebeus que eram a mão de obra dentro de Roma, eles se retiram da cidade, eles se retiram de Roma e acabam indo para o Monte Sagrado, para o Monte Sacro. Lá eles fazem uma greve e mandam uma determinação aos patrícios, aos chefes da República, dizendo que enquanto alguns direitos não fossem concedidos a eles, esse grupo, os plebeus, não voltariam para a cidade, ameaçando criar uma cidade rival a Roma, composta só por plebeus. Os patrícios acabam deliberando e decidindo que alguns direitos seriam concedidos aos plebeus. Qual é a principal conquista na revolta do Monte Sacro em 494? É a criação dos tribunos da plebe. Um representante plebeu dentro do Senado, com poder de veto caso houvesse alguma lei que prejudicasse os plebeus. Conquista muito importante, mas não para por aí.
Em 450 nós temos a Lei das 12 Tábuas. O que é a Lei das 12 Tábuas? São as leis que deixam de ser orais e passam a ser escritas. Não havia mais a possibilidade de manipulação das leis por parte dos patrícios. Essas leis, a partir de agora, passam a ser escritas e não mais orais. Os patrícios não podem mais manipular as leis, muito importante. 445 nós temos a Lei da Canuleia. O que foi a Lei da Canuleia? Foi a permissão de casamentos entre plebeus e patrícios. Anteriormente, esse processo ele não poderia ocorrer. Patrícios e plebeus não poderiam se casar. E qual a importância disso? A importância é a ascensão social possibilitada aos plebeus. Porque até então eles não poderiam se casar e quando eles se casam, eles podem ascender socialmente dentro de Roma. E para fechar, nós temos as leis licínias. Leis licínias trazem dois aspectos importantes. Primeiro, é o fim, é a suspensão da escravidão por dívida. Lembra-se que eu comentei com vocês? A escravidão, num primeiro momento, ela se dava por prisioneiros de guerra e se dava também por escravidão por dívida. Em 367, ao fim da escravidão por dívida, quem são os mais beneficiados? Os plebeus, que eram os mais endividados dentro dessa sociedade. E também temos a designação que um dos dois cônsules eram os chefes da república, um desses dois cônsules seria plebeu, seria escolhido pelos plebeus. Então vocês percebem que num processo que começa em 494, vai chegar até 367 com uma série de demandas sendo atendidas e os plebeus de alguma maneira, se não tendo igualdade de direitos, eles vão de alguma maneira diminuir a disparidade que existia entre esses dois grupos. A dica está dada, estude e se tiver qualquer dúvida, pergunte pra gente. Um forte abraço e até mais!